O Senhor se lembra sempre da aliança, Salmo 104. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E com o Salmo de hoje podemos nos perguntar: nós lembramos sempre da aliança que nós temos com Deus? Lembramos o quanto que nós temos que servir a Deus em nossas vidas? Lembramos fielmente de nossos compromissos? Sei bem que nós temos os nossos desafios do dia a dia, as nossas limitações, os cansaços, mas nós não podemos perder de vista a quem estamos servindo e o sentido da nossa caminhada neste mundo. Nós temos um compromisso. E qual é o nosso compromisso? O nosso compromisso não é perante homens e mulheres, o nosso compromisso é com Deus. E se Ele é fiel na sua aliança, em suas promessas, que possamos ficar atentos em nossas promessas e os nossos compromissos com Deus. E conseguimos ver a profundidade de tal compromisso de Deus na primeira leitura de hoje, em Hebreus capítulo 2, dos versículos 14 ao 18. Vejamos. Visto que os filhos têm em comum a carne e o sangue, também Jesus participou da mesma condição, para assim destruir com sua morte aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e libertar os que por medo da morte estavam a vida todos sujeitos à escravidão. Vejamos bem, nós temos aqui na carta aos Hebreus um destaque à encarnação de Cristo, a sua identificação com a humanidade. Cristo se esvazia para nos enriquecer. E nós devemos nos enriquecer em Cristo para nos esvaziar do pecado. Ah, mas isso não é fácil. Certamente não é. Mas devemos olhar para o exemplo de Jesus, que compartilhou da mesma natureza humana, sangue e carne, para nos redimir. Isso indica sua plena encarnação e solidariedade com a humanidade. E nesse sentido, ele nos liberta da escravidão provocada pelo medo da morte e nos coloca em uma condição de sermos filhos adotivos de Deus. E tudo isso que ele faz não é pensando apenas numa questão celestial. No versículo 16, ao afirmar que ele não veio ocupar-se com os anjos, mas com a descendência de Abraão, ou seja, tanto com os judeus quanto aos gentios crentes, conforme está em Gálatas 3, do versículo 29. E essa escolha destaca a missão de Jesus, redimir a humanidade, a quem ele se uniu em natureza. E tal união é para que possamos nos elevar em estado de espírito, participando da graça santificante de Deus, fruto da sua misericórdia, e possamos ser pessoas melhores. E tudo isso da missão de Jesus envolve tanto misericórdia quanto fidelidade. Ele expia o pecado de toda a humanidade, reconciliando a mesma com Deus. É um ministério de salvação, de libertação e de cura e renovação. E no evangelho de hoje, em Marcos 1, dos versículos 29 ao 39, Jesus novamente liberta uma pessoa. O que nós temos no contexto? Assim que Jesus e seus poucos seguidores saem da sinagoga de Cafarnaum, eles entram na casa de Simão. No contexto do evangelho de ontem, Jesus expulsa um espírito imundo. Em outras palavras, ele ali exorciza
E nesse sentido, nós podemos observar no Catecismo da Igreja Católica, no número 550, que o advento do reino de Deus é a derrota do reino de Satanás. Se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, então o reino de Deus chegou a vós. Mateus 12, versículo 28. E os exorcismos de Jesus libertam as pessoas do domínio dos demônios e antecipam a grande vitória de Jesus. Os sinais, os milagres de Jesus já são um apontamento para a sua vitória, a manifestação de Deus na vida das pessoas e da humanidade. E vejamos, hoje a sogra de Pedro é curada, ela estava com uma febre complicada, por assim dizer, estava de cama. E vejamos num comparativo, o exorcismo no evangelho de ontem ocorreu em uma sinagoga, um ambiente mais público do que esta casa particular. O exorcismo envolveu um homem, agora Jesus libertará uma mulher. Marcos não sugere que a doença da mulher seja demoníaca, mas também não devemos subestimar a seriedade de uma febre. E um mundo que na época não tinha antibióticos. E sua condição podia ser fatal, dependendo das circunstâncias. Mas Jesus, ele é para todas as circunstâncias. Jesus, ele serve para todas as coisas, pois é ele que faz nova todas as coisas. E se ontem, no exorcismo no homem na sinagoga, mostra o poder de Jesus na ordem espiritual, hoje na cura da sogra de Simão, ele mostra o poder na ordem das coisas naturais, do mundo natural. Ou seja, Jesus, na ordem sobrenatural, ele tem o poder de todas as coisas, assim como na ordem natural, ele tem o poder de todas as coisas. E o interessante, Jesus se aproxima, segurou a mão da mulher e ajudou a levantar-se. E a febre desapareceu e ela começou a servi-los. Vejamos, é uma cura sem necessidade alguma de recuperação. E o interessante, ela começa a servir. É uma forma de mostrar respeito e gratidão ao seu curador. E talvez ela também estivesse servindo a Deus como um meio de fazê-lo. E Jesus sempre elogia o serviço humilde e se descreve como alguém que veio para servir. E vejamos também que naquela cultura seria vergonhoso para uma mulher e uma casa negligenciar um convidado. Alimentar Jesus o teria honrado, mas também teria restaurado a própria honra e dignidade da mulher. Curada, ela podia fazer o que a sua sociedade esperava que ela fizesse e o que suas febres a impedia de fazer. Ela foi libertada. E eis o poder divino de libertar-nos de todas as coisas. A restauração é espiritual, a restauração também é social, pois a restauração, o poder da salvação é integral, ou seja, para tudo e para toda a dimensão humana. E nesse sentido, ao necessitarmos de uma cura, pois precisamos de nossas curas diárias mediante as dificuldades e sofrimentos da vida, que possamos nos aproximarmos de Jesus ou deixar que ele se aproxime de nós, para que sejamos tocados e curados e nos colocar a serviço em forma de gratidão. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.